Para quem até se empolgou com o debate da Band, realizado há 2 ou 3 semanas, o aguardado debate da Globo, o último antes das eleições decisivas de domingo, foi chato. Lula, nervoso e arrogante, se apegava a lugares comuns e a números tirados da cartola para tentar seduzir o leitor indeciso com promessas vagas e sentimentaloides. Bolsonaro trazia números e dados e tentava até impor um tom racional à discussão, uma discussão que não tinha nada de racional, porque Lula, candidato livre, leve e solto, e falando em rede nacional que vai salvar o país, não tem nada de racional, não tem nada de normal. Vem comigo que eu te conto como foi mais esse espetáculo do que eu vou chamar de democracia, só por chamar mesmo, porque a gente sabe que vive algo bem diferente. Vem comigo depois da vinheta e antes que o TSE proíba. Bolsonaro começou o debate com uma tática estranha. Ele queria que Lula, o rei da mentira, assumisse que a sua campanha mente deslavadamente nas barbas do TSE. Obviamente que isso não iria acontecer, como de fato não aconteceu. Bolsonaro começou errando, cobrando que Lula assumisse essa mentira. Ele jamais assumiria as mentiras de campanha. Nisso, Bolsonaro acabou reforçando até a mentira. Nunca eu falei isso. E ele fala para influenciar pessoas mais humildes, em especial algumas regiões do Brasil, que eu ia acabar com o 13º, com as férias, com a hora extra. Mentiroso. Não vai responder? Não, Lula não vai responder, porque isso seria confessar o uso de fake news. Abraço, Janones. Bolsonaro insistia em cobrar respostas de Lula, mas o velho bagre ensaboado não respondia absolutamente nada. A toda hora ele ia se abastecer da água mágica e se esconder lá atrás do púlpito. Quando confrontado com o desastre econômico de Dilma Rousseff, que o PT escondeu nessa campanha, Lula chamou Temer de golpista. Ele se esquece que ele herdou a presidência do Brasil de um golpista que foi dado o golpe junto com ele. Não foi da presidenta Dilma. Ué, mas o impeachment de Dilma Rousseff não foi referendado tanto pelo Senado quanto pelo STF? Quer dizer então que as instituições eram todas golpistas? Cadê os ministros tão preocupados em proteger as instituições numa hora dessas? Eu sou o único que tem atestado de idoneidade, porque fui acusado para permitir que você ganhasse as eleições, fui julgado por um juiz mentiroso, ganhei 26 processos na Justiça Federal, ganhei 2 na ONU e ganhei na Suprema Corte. Eu estou um cidadão idôneo. Pois é, vivi, ou melhor, vivemos para ouvir Lula dizer que tem atestado de idoneidade. O debate continuou com Lula falando de política externa, porque para o hipócrita, muito mais importante do que ser bom é parecer bom para os líderes do mundo. Antes de encerrar esta parte do vídeo, eu quero destacar 2 falas. Primeiro, a de Bolsonaro. Mais de 100 pessoas presas. Você mesmo, Lula, foi condenado em 3 instâncias por unanimidade. E só está aqui porque tem um amigo no Supremo Tribunal Federal. Senão você não estaria aqui. Você tinha que estar preso, Lula. Lá, reinterpretaram a 2ª instância e depois descondenaram você. Agora, aqui não tem o TSE para te proteger, não, para dizer que eu posso ou não posso falar. Depois, essa, de Lula. Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Sim, você viu e ouviu certo. Lula se comparou a Jesus e ainda chamou todos os que mencionam a amizade dele com ditadores, inclusive com muito desvio de dinheiro, de ignorantes. Mas o pior ainda estava por vir, porque em mais de 20 anos de carreira e pelo menos uns 30 acompanhando política, eu nunca tinha visto o mediador pedir direito de resposta. E, no entanto, eis que William Bonner pede direito de resposta para repetir a mentira de que Lula foi inocentado. Como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas, como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal.
Começou o segundo bloco e, como este vídeo aqui corre o risco de ficar tão enfadonho quanto o debate, eu vou resumir bem rápido. Lula insistiu em dizer que o Brasil tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Balela. Depois criticou a reforma da Previdência. Bolsonaro cobrou de Lula respeito à propriedade privada, mas ficou por isso mesmo. Aí Lula quis pregar em Bolsonaro a pecha de abortista. Estamos no terceiro bloco, que começa com Lula mordendo o calcanhar de Aquiles de Bolsonaro, que é a pandemia. Mas aí Bolsonaro tirou da manga um calhamaço. Lula, estou aqui com um documento. Dá um Google aí. Contribuições para um governo democrático e progressista. Ou seja, do seu vice, Alckmin. A contribuição dele para o seu projeto de governo, Lula. Reduzir o Auxílio Brasil, página 21. Taxação do PIX, página 21. Acabar com o abono, página 23. Aumento da contribuição do MEI, página 25. Desvinculação do BPC do salário mínimo, página 25. Revisão de aposentadoria especial, página 25. Tem mais. Até aí, Lula, o que tem a dizer sobre isso aí? O meu vice não está em concorrência. Eu estou disputando com você. Eu falei do meu governo, falo do seu. Mas aí Bolsonaro tirou da manga um calhamaço. Você ouviu certo, Lula tentou se afastar de Alckmin. Bolsonaro continuou citando Alckmin. Lula não respondeu, porque não tem o que responder mesmo. Bolsonaro falou do programa Mais Médicos. Lula, adivinha, não respondeu. Aí Bolsonaro tirou da manga mais um trunfo, o Plano Nacional de Direitos Humanos do PT, uma cartilha progressista de dar nojo. Vamos lá, tem aqui um documento, dá um Google aí, pessoal. Resolução do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT, dezembro de 2021. Olha só, Lula, essa resolução que tirou aqui para o seu programa, né, de governo que você não botou no papel ainda. Mas vamos lá. Criar um tribunal de Manaus para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Olha só. Criar um tribunal de Manaus. Outra comissão da verdade do Lula. Desmilitarizar as polícias pelo Brasil. Cessar a guerra às drogas. Desencarcerar milhares de presos provisórios. E último, vou deixar para depois. Responda aí, Lula. O que é esse documento teu aqui? Esse documento só você sabe o que é. Porque deve ser o documento de um setorial do PT. Este é o Lula, negando qualquer vínculo com as ideias radicais pregadas por seu partido. Mais tarde, no mesmo bloco, Lula tentaria se afastar de Gedel Vieira Lima, aquele das malas cheias de dinheiro e que é coordenador da campanha de Lula na Bahia. Na discussão que se segue sobre violência, Lula diz que vai distribuir livros. Começa mais um bloco. O tema agora é emprego. Bolsonaro diz que criou empregos e Lula diz que MEI é desempregado e insiste na ideia desastrosa de garantir carteira assinada para quem trabalha com aplicativo. O assunto muda então para meio ambiente. Em dado momento, Bolsonaro disse para Lula que o agro não é fascista. Assim ele deu a oportunidade aí ao ex-presidiário de fazer as pazes com o agronegócio. Mas Lula preferiu pregar para os convertidos e falar em carbono zero, desmatamento zero e outras utopias ecossocialistas. Por fim, tivemos este momento aí. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Olha, teria sido apenas um detalhe, uma espécie de alívio cômico num debate chato. Mas teve veículo de comunicação petista insistindo em chamar você, que acredita em Deus, que ama a pátria, que quer proteger a sua família e que quer viver em liberdade, de fascista. E é por isso que eu estou aqui há 2 meses dizendo: assinem a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo é um jornal que não ofende a sua inteligência, que dialoga com você, que compartilha dos seus valores e que não vai te chamar de fascista só porque você acredita em Deus, veste verde e amarelo, está disposto a fazer tudo por sua família e anseia por liberdade. Custa apenas 99 centavos nos primeiros 2 meses. Clique no link da descrição e assine. Neste fim de semana decisivo, eu sugiro também que você leia a minha coluna, na qual eu cito Eclesiastes para falar de tudo
o que é transitório nesta vida. E não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Antes de eu ir embora, fique aí com esse bate-papo entre a Cristina Grêmio e um careca estranho. Até segunda! Olá, eu tenho um convite imperdível para você. No domingo, dia 30, eu e a equipe do jornal Gazeta do Povo vamos fazer um programa ao vivo para analisar o resultado das eleições. Vou estar na companhia do também colunista da Gazeta, Paulo Pousonoff. Fala aí, Paulo. Oi, Cristina. É isso aí. A gente vai ficar atento a tudo o que acontecer no domingo. Nós vamos contar com a presença de muita, mas muita gente boa mesmo, comentando de todas as partes do Brasil. E você que está aí nos vendo, pode ter certeza de que o domingo será um dia histórico, para o bem ou para o mal. Esperamos você conosco, então, neste domingo, a partir de 18h30, no canal da Gazeta do Povo no YouTube. Sem censura e com muita honestidade. Um programa imperdível. E se você ainda não assina a Gazeta, fica meu convite desde já. Por apenas 99 centavos por mês, nos primeiros 2 meses, você experimenta o melhor jornal do Brasil. E ainda apoia um projeto que não se cala diante dos ataques à liberdade no Brasil. A gente se vê no domingo.